Shalom Liculam. Uma fonte de notícia diz o seguinte: cercado pelos Estados Unidos, Irã se aproxima de acordo para comprar mísseis antinavio da China. Então, como eu já falei anteriormente, a China não é a Venezuela. Você vê que eles estão se preparando. E o maior interessado em defender a China ou seja, o maior interessado em defender o Irã é a China, porque o Irã e a Rússia já perderam um aliado para os Estados Unidos, que foi a Venezuela. Por meio da força, é claro que os Estados Unidos acabou tirando Nicolás Maduro do poder. E agora o intuito dos americanos é tirar também o Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei. E é claro, será que a China vai ficar de braços encruzados esperando que os Estados Unidos derrube por terra mais um aliado seu? Porque a intenção dos americanos é tirar o Ali Khamenei, aliado da China, para colocar ali o príncipe do Irã, para que mude o sistema de um sistema religioso para um sistema democrático, secular, talvez secular, né? Porque ainda que determine que o Irã é um país islâmico, mesmo assim o comportamento democrático vai pender mais para o lado secular. É claro, e é isso que os Estados Unidos querem: tirar o regime teocrático e implantar no Irã o regime democrático, por meio de um representante, por meio do príncipe que se encontra refugiado exatamente lá nos Estados Unidos. A notícia diz mais o seguinte: acordos entre os aliados Irã e China para a compra de mísseis ocorrem em meio a uma ampla presença militar naval dos Estados Unidos próximo à costa iraniana. Armamento nas mãos do Irã mudaria o jogo na escalada contra Washington, diz especialista Horster. Então, o que nós vemos é que o Irã não está se intimidando com as ameaças americanas e está fazendo exatamente o que já se esperava, está se preparando. O Irã está se preparando. Diz mais uma notícia: o Irã está perto de concluir um acordo com a China para a compra de mísseis de cruzeiro antinavio, que poderia mudar o jogo em meio a tensões com os Estados Unidos, revelou a agência de notícia Reuters. O acordo para os mísseis chineses CM-302 está próximo de ser concluído, embora ainda não haja data definida para a entrega dos armamentos, disseram a Reuters 6 fontes com conhecimento das negociações. Esses mísseis supersônicos têm alcance de cerca de 290 quilômetros e são projetados para escapar das defesas embarcadas ao voar baixo e em alta velocidade. Seu emprego aumentaria significativamente a capacidade de ataque do Irã e representaria uma ameaça às forças navais dos Estados Unidos na região, afirmaram Roster, 2 especialistas em armamentos. O CM-302 é uma versão exportável do míssil chinês YJ-12, mais compacta e destinada a mercados internacionais, porém igualmente destrutível, segundo a fonte. Então, o que nós vemos aí é o Irã se preparando para encarar os Estados Unidos em uma guerra que vai ser patrocinada pela China. Então, se realmente os Estados Unidos atacarem o Irã, nós iremos ver pela primeira vez uma guerra indireta entre Estados Unidos e a China. É como o que está acontecendo hoje entre Rússia e a Ucrânia, porque na verdade não é aí não está havendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Está havendo, é claro, a Ucrânia, mas por trás da Ucrânia estão os países da Europa, né? A União Europeia, os países da União Europeia e também os Estados Unidos. Vocês estão fornecendo armamento para a Ucrânia, vocês estão armando a Ucrânia.
e às vezes enviando até lá, permitindo que mercenários americanos e europeus possam lutar pela Ucrânia. Realmente é uma luta, digamos assim, que não é apenas russos e ucranianos, é russos e, é claro, e contra um exército composto, exército e marinha aeronáutica composto de pessoas de diversos países do mundo, até mesmo dos Estados Unidos. Então, na verdade, podemos dizer que está havendo uma guerra entre Rússia e uma guerra indireta entre Rússia e a OTAN, né, que não se declarou e não entrou diretamente na guerra, mas está fornecendo armamento, né, orientação logística para a Ucrânia e outras ajudas, né, que por isso que a Ucrânia está subsistindo, senão essa guerra já teria terminado há muito tempo. Então podemos dizer que a Rússia está em guerra indireta contra a OTAN. No momento é isso que está acontecendo, porque a Ucrânia só está subsistindo devido realmente à ajuda dos países da OTAN. Então, se os Estados Unidos atacarem realmente o Irã, nós iremos ver pela primeira vez uma guerra indireta entre Estados Unidos e a China. Por que a China vai entrar na guerra? A China vai entrar na guerra através de armamentos que vão ser fornecidos para o Irã, mísseis, né, baterias antimísseis e um montão de outras formas de ajuda que a China vai fornecer para o Irã, porque com certeza a China não vai querer perder também esse aliado e por isso a China já está se mobilizando. Já foi feito um treinamento, né, ali no Estreito de Hormuz entre as forças navais, tanto do Irã como da Rússia. Então, por que a Rússia foi fazer um treinamento militar juntamente com o Irã, exatamente no momento que o Irã está praticamente cercado, né, pelos Estados Unidos? Então, quantos jatos já chegaram? 2 porta-aviões, tanto um lá perto da costa do Irã, como outro ali, já no mar Mediterrâneo, para proteger Israel, com certeza. Né? A intenção é essa. Porque os americanos sabem e os israelenses estão conscientes que é claro que o Irã vai mirar não só nas bases americanas, mas também Israel será um alvo. Então, esse porta-aviões, o Gerald Ford, ele está indo exatamente lá para o mar Mediterrâneo para proteger Israel dos mísseis que o Irã lançará contra exatamente o país israelense. E é claro, é possível que os Estados Unidos façam um ataque de uma forma precisa, de forma que não dê tempo o Irã realmente nem reagir, né? E depois se tornar uma guerrilha entre a própria população que quer realmente a queda do regime teocrático. Então, o que nós esperamos é, a qualquer momento, os Estados Unidos atacarem o Irã, mas os Estados Unidos pode, é claro, digamos assim, voltar atrás, porque como ele está percebendo, os Estados Unidos estão percebendo que o Irã está sendo armado pela China, que a China vai entrar nessa guerra de forma indireta, fornecendo armamento, fornecendo por meio de logística, né, inteligência militar e tudo mais, com certeza os americanos estão pensando muito bem realmente se atacam, se não atacam, mas se os Estados Unidos não atacarem o Irã, vai perder a moral, vai perder a honra, vai perder o respeito, é claro, e aí o Irã sim vai fazer a festa, porque vai saber que realmente os Estados Unidos se acovardou, se afrouxou, se intimidou, né, com a presença da China, né, porque tem chegado aviões cargueiros, né, com transporte de muito material militar para o Irã, vindo totalmente da China. E é claro que é possível que a Rússia também entre nessa guerra como se fosse um ato de vingança. Vocês forneceram armamento para a Ucrânia, né, para resistir à Rússia, para atacar a Rússia, agora nós iremos fornecer armamento para a China, ou seja, para o Irã, para que o Irã ataque também, possa se defender dos Estados Unidos. Então é possível que não só a China, mas também a Rússia
em uma forma de vingança, possa apoiar de forma bélica, de forma, digamos assim, com fornecimento de armamentos de alto poder de destruição para o Irã, porque é uma forma realmente da Rússia se vingar dos Estados Unidos por terem apoiado e fornecido armamento para a Ucrânia no momento em que a Rússia realmente entrou em guerra direta contra a Ucrânia. Então, o que nós esperamos é um ataque americano, mas se os Estados Unidos se afrouxar agora, se intimidar agora e voltar atrás, com certeza o Irã, que segundo algumas fontes, já está há algumas semanas, né, faltam algumas semanas para conseguir sua primeira ogiva nuclear, com certeza vai concluir e com certeza vai ter ali a sua primeira arma nuclear e depois, é claro, você vê, a Coreia do Norte é um país falido, sem recursos, sem condições, país extremamente pobre, mas tem arma nuclear. Então, os Estados Unidos não têm a ousadia de querer ameaçar a Coreia do Norte, nem sequer se aproximar da costa da Coreia do Norte, porque eles podem, digamos, se sentirem ameaçados e fazer um ataque preventivo contra os americanos com arma nuclear. Então, os americanos não ousam realmente ir para cima da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é uma potência nuclear, com apoio da China e com apoio também da Rússia. E agora é a vez do Irã. Se os Estados Unidos voltarem atrás, não atacarem o Irã dessa vez, com toda certeza, o Irã vai concluir pela primeira vez a sua arma nuclear e, com certeza, se o Irã tiver acesso, o Irã que pensa, que fala e que sempre diz e ensina aos seus cidadãos que Israel deve ser varrido do mapa, então esse país com arma nuclear, com certeza, vai cumprir o que está prometendo, porque ao se tornar uma potência nuclear, e ao se tornar, se os Estados Unidos não atacam o Irã agora, que não tem arma nuclear, imaginem depois de ter arma nuclear. Então, vamos torcer para que realmente tudo se saia bem, né? E vamos ver aí se os Estados Unidos têm realmente a coragem de atacar o Irã agora, porque depois eu tenho certeza e ponho a minha mão no fogo que se o Irã desenvolver sua primeira arma nuclear, depois dele conseguir pelo menos uma ogiva nuclear, os Estados Unidos não vão mais atacar o Irã e com certeza o Irã vai ser respeitado pelos americanos como a Coreia do Norte é respeitada. Mesmo um país pobre, um país de extrema pobreza, mas não é atacado pelos Estados Unidos porque sabe muito bem que a resposta não será com armamento convencionais, será com armamento nuclear. E, da mesma forma, o Irã, né, extremistas que colocam explosivos no corpo e gritam Deus é grande, se explodem com explosivos, digamos assim, de pouca força de destruição, né? Imaginem uma arma de destruição em massa nas mãos de extremistas. É claro que, se isso acontecer, bye bye, com toda certeza os Estados Unidos não vão mais atacar o Irã e Israel vai correr, sim, um grande risco de ser, de fato, varrido do mapa pelos iranianos. Então, se os Estados Unidos não atacarem agora, não atacarão mais. Shalom, Lehi Traor.